Bom dia, galera do oitavo ano, tudo bem? Professor Juan aqui, vocês já me conhecem. Bom, vamos à nossa primeira aula, tá? Nossa primeira videoaula, que é uma aula que fala sobre movimentos migratórios no capítulo 6, tá bom? Deve ter notado assim que eu olho um pouco para a câmera, já deu para ver isso logo de início, né? O professor não tá olhando muito bem pra gente, mas por quê? Porque eu tenho um material aqui que eu vou ler com vocês, tá? Esse material ele fala sobre o conteúdo, é como se fosse uma aula, eu estou explicando, tá bom? E esse material aqui vai estar disponibilizado para vocês depois em PDF, para que vocês possam baixar. Você pode copiar no caderno, então você pode simplesmente colar esse material no seu caderno, tá bom? Estou tentando ao máximo olhar para a câmera, tudo novidade, meio difícil. Mas, dicas de sempre de início de vídeo, não é like nem joinha, né? Que é a mesma coisa, mas é para, lavar as mãos, cuidar bem de vocês, isso é muito sério. Se não fosse sério, a gente não estaria aqui. Mas vamos lá, nós temos aí tenho no máximo aqui 22 minutos para poder falar com vocês, então eu vou tentar falar isso de uma maneira rápida, compacta, para que a gente tenha uma explicação simples, objetiva, tá bom? Sem mais delongas, vamos lá ao capítulo do livro. Bom, beleza. O capítulo 6 fala sobre movimentos migratórios. E a primeira coisa que eu tenho para vocês aqui é o seguinte, ó. Na página 116, o capítulo 1, que o nome é Movimentos Migratórios, que é o nome do capítulo, tá? Você vai marcar o parágrafo 2 e 3. Eu não vou ler esse parágrafo aqui com vocês agora, deixar para vocês marcarem e lerem em casa, beleza? Mas ele é bem autoexplicativo e aqui vem a explicação que eu vou falar agora para vocês. Bom, a leitura dos dois parágrafos ela é autoexplicativa, pois as pessoas migram de um lugar para o outro desde o início da vida humana com os nômades, tá bom? Essa busca por melhorias de condições de vida é um motivo natural dos seres humanos. Então, naturalmente, o ser humano ele sai de um lugar e vai para outro buscando uma melhor condição de vida, tá? As áreas de atração são as regiões que oferecem as melhores qualidades de vida, oportunidades de emprego e até mesmo as condições naturais favoráveis. Então, nós temos o camarada precisa de um emprego na área dele, está em crise, não tem emprego, ele vai se mudar para outro lugar. Ou então o camarada está muito bem de vida, ele tem uma grana legal, ele quer morar num lugar que seja perto da praia. Isso é um motivo também, um motivo natural. Mas vamos ver que tem outros motivos naturais também quando for seguindo a aula. Beleza. Já as regiões de repulsão, ou seja, que as pessoas querem sair, onde é que eu tô? Ou seja, que as pessoas saem, são áreas onde existe crise, desemprego, fome, baixa qualidade de vida, guerra e etc. Os exemplos mais claros que nós temos no nosso dia a dia são os dos mexicanos, que buscam uma melhor qualidade de vida nos Estados Unidos, ou então dos refugiados da Síria, que fogem para a Europa, tá bom? No Brasil, o maior exemplo que nós temos de áreas de migração é no caso do Nordeste para o Sudeste. Aqui está escrito o seguinte, ó, o povo do Nordeste ele vai em direção às outras regiões, mas principalmente do Sudeste, tá? Muito provavelmente você tem algum parente ou algum coleguinha que o vovô, a vovó é a nordestina, a minha avó era nordestina, entendeu? Então a galera que vem do Nordeste para cá criam essas raízes aqui, beleza? E aí o que esse movimento migratório, o que ele vai trazer para a sociedade? O que ele causa na sociedade? Qual o impacto dele na sociedade? Bom, o primeiro dele é a miscigenação, tá bom? Vou ler aqui para vocês e a gente vai conversando, comentando sobre isso aqui. Então, a miscigenação é um fenômeno natural que ocorre a partir da movimentação populacional. As pessoas levam suas características originais, tá, para outros lugares. Essas características podem ser culturais ou até mesmo físicas. Nós temos o costume, vamos lá, de comer o feijão preto. Esse feijão preto não é de característica em outros estados do Brasil. A gente vai morar em outro estado do Brasil e quer fazer só feijão preto. Um exemplo. Então eu tenho ali uma cultura diferente que eu estou levando para um lugar, mas aqui você só come feijão preto, tá? Porque lá no Rio a gente só come feijão preto. Então você leva um pouco da sua cultura para outro lugar, entendeu? Além de você levar, no caso eu falei aqui também, de características físicas. Aí já fica num sentido mais amplo, que é o que eu vou começar a ler aqui para vocês agora. A expansão marítima ela deu uma grande alavancada no processo de miscigenação do mundo. Neste período, o povo europeu se misturou com o povo indígena, africano, asiático e etc., promovendo uma grande mistura racial e cultural percebida até nos dias de hoje. Então, olha só, aqui a população nativa brasileira eram de indígenas que tinham uma coloração chamada de vermelho.
tá? Então não tinha negro aqui no Brasil. O negro veio trazido pelo europeu, assim como também não tinha branco. E o branco, que é o próprio europeu, veio para cá. Ao chegar aqui, começou o processo de miscigenação. E aí começaram a nascer novos tipos, novas etnias. Por exemplo, vou dar 2 exemplos aqui. Quando um negro tinha um filho com um branco, a criança era chamada de... Ai meu Deus, não é, acho que é mulato. Mulato. E caboclo é quando era indígena é isso mesmo. Indígena com europeu, era chamado de caboclo. Então isso é resultado da miscigenação. O Brasil é um país muito miscigenado, como está escrito aqui, é percebido até os dias de hoje. Então, ó, nós temos aqui o texto 1.1, chamado Fluxos Migratórios, para você marcar o parágrafo 2 e 3 também. Esse explica um pouco também sobre a parte de miscigenação. Beleza, e agora nós temos 2 conceitos que talvez aqui na leitura você fique um pouco mais para lá do que para cá, mas agora aqui falando você vai entender na hora, que é o conceito de emigração e o conceito de imigração. Vamos lá, emigração com a letra E, de energia. Emigração é o movimento de saída de um país para o outro, tá? Aqui está o exemplo, o Gabriel está saindo do Brasil, tá? Logo ele é um emigrante. A partir do momento que tu sai, tu está saindo, tu é um emigrante. Para mim você é um imigrante, você está saindo é emigrante. E o que é imigração? A imigração é um movimento de chegada no país. Então, o Gabriel está chegando à Itália. Logo, ele é um imigrante brasileiro. Então, como assim? O que vai acontecer? Então, o conceito de imigração e imigração depende do ponto de vista de quem está enxergando aquilo ali. Tá? Do meu ponto de vista, o camarada que é brasileiro e está saindo do Brasil, ele é um imigrante. Mas para o italiano, que está recebendo esse camarada no seu país, para o italiano esse cara é um imigrante. Então, o que está aqui, ó. Ou seja, a pessoa que está saindo é um emigrante por estar saindo, mas se torna um imigrante quando ele chega nesse lugar, tá? Todo imigrante acaba sendo um imigrante também, porque ele é imigrante para o lugar que ele está saindo, no caso aqui o nosso Brasil, e imigrante no lugar onde ele está chegando. E aí nós temos um outro resultado, uma outra questão que ocorre devido a esse processo de troca, movimentação de pessoas, que é a xenofobia. Então, o que é a xenofobia? A xenofobia, ela é, basicamente, como está escrito aqui, é o preconceito com os estrangeiros, tá bom? E aí você tem um texto para você marcar, o texto é o 1.2, o nome dele é A Xenofobia, está na página 117. Eu vou explicar isso aqui para vocês em leitura e vou comentando também. Bom, a xenofobia ocorre porque as correntes mais conservadoras consideram as pessoas de outros países uma ameaça. Primeiro porque essas pessoas vêm em busca de novas condições de vida e, consequentemente, de um trabalho. Logo, ela se torna um concorrente para o cidadão nativo. Ou seja, ninguém sai do seu país à toa. Tá dando problema, tá dando ruim. Deu ruim, vou ter que sair daqui. Vou buscar uma nova qualidade de vida, uma nova vida em outro lugar. Você necessariamente precisa de um trabalho. Não adianta você chegar lá e ficar a ver navios. Não dá, você tem que trabalhar. Então, se o camarada que mora aqui não tem emprego, vem um outro de outro país sem emprego, ele se torna um concorrente. Então ele é um concorrente de outro país. Ele não é um concorrente que cresceu contigo. Ele é um concorrente que vem de outro lugar querendo pegar a sua vaga de emprego. Essa é a cabeça da galera que tem essa questão mais xenofóbica, tá? E aí, continuando aqui. Então, além de se tornar uma concorrência, isso gera preconceito, tá? Outra questão que amplia o pensamento está relacionada ao fracasso dos imigrantes num país, tá bom? A questão cultural também, às vezes o cara vem com uma outra religião que não é a de costume do local, e aí ele vai sofrer um preconceito devido a isso, porque ele tem deuses diferentes, costumes diferentes, isso causa incômodo na sociedade que ele vai se enquadrar. E aqui o outro ponto que está aqui, ó, é o fracasso dessas pessoas. Por quê? Vamos lá. Pois o fato de uma pessoa sair do seu país de origem em busca de melhores condições de vida em outro país não significa que ele vá conseguir essa melhoria. Muitas das vezes ocorre a marginalização dessas pessoas que vivem à margem da pobreza longe do seu país. Isso aconteceu muito aqui no Brasil, com a questão do Nordeste. Vou até sair da parte do país e falar um pouco daqui de dentro também. Porque o camarada saía do Nordeste, vem aqui para o Sudeste em busca de melhor condição de vida, mas não tem garantia nenhuma de que ele vai conseguir isso. Ele não tem nenhuma garantia de que ele vai chegar aqui no Brasil, perdão, aqui no Sudeste, aqui no Rio de Janeiro, em São Paulo, e que ele vai conseguir emprego.
e que ele vai conseguir tocar a vida dele. Se ele conseguir, ótimo. E se ele não conseguir, o que acontece com ele? Ele vai ficar marginalizado. Ele está fora do lugar de origem dele. Ele não está próximo, muitas das vezes, dos restantes dos familiares dele, que poderiam dar algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio para ele. Então ele fica marginalizado. Ele é um cara que não tem nada. E ele fica à margem da pobreza. Ele vive uma situação de miserável. Tá? Esse é o grande fator. Então o cara vai olhar, vai chegar, então, vamos falar, de um país para o outro. Aí começa a ter um monte de mendigo, né? E o cara vê aquilo ali, não é do país dele, veio de outro país para poder ficar aqui. Então aquela pessoa que pensa desse jeito, que não tem uma visão mais humana de tentar ajudar, ela vai ver desse jeito, ela vai falar, sai, é o prejuízo. Aí, ó, vem de lá para cá para dar prejuízo. Entendeu? Vai ter uma outra visão. Então, a parte que nós estamos falando aqui é xenofobia. São pessoas que pensam dessa forma. Tá? E aí nós temos aqui, né, o finalmente da matéria, que são os 3 principais tipos de motivações aí atuais. Tá? De movimentos migratórios. Pronto. Importante falar com vocês que eu falei com o 7º ano, mas agora tem que falar com o 8º também. O vídeo não tem edição, tá? É isso aqui, é uma coisa bem trash, mas é o meu jeito. Eu não tenho um material que me favoreça também a fazer um videozaço com teminhas e tal. Eu dei uma olhadinha no vídeo da Márcia, tá top, mas desculpa, eu não sei fazer aquilo. Porque eu sei fazer isso aqui, a gente tenta conversar de alguma maneira mais tranquila para poder levar o vídeo de boa, tá? Mas vamos lá, vamos voltar para a aula. Refugiados geralmente saem do seu país, dos seus países, devido a conflitos religiosos, políticos e guerras civis, que geram pobreza, violência, perseguição e muitas outras coisas. Atualmente, o principal alvo dos refugiados do Oriente Médio, Ásia e África são os países do continente europeu. Então, gente, o caso dos refugiados é o mais triste de todos, porque o país deles está em guerra, os caras estão fugindo da guerra, tá? Os caras estão fugindo de guerra civil. Então, muitas das vezes tem perseguição. Se a gente for olhar, analisar direitinho, a história da humanidade conta muito com isso. Os Estados Unidos da América, é um país que foi criado por refugiados. Se você analisar a história direitinho, a galera estava fugindo lá da Inglaterra, veio aqui para os Estados Unidos e construiu um novo país que hoje é um país top do mundo. Tá bom? É até meio estranho, né? Os norte-americanos terem preconceito com pessoas de fora dos Estados Unidos, sendo que na história deles mostra, mas enfim, isso aí já é um outro ponto, já é mais uma viajada mesmo. Então, esses conflitos religiosos, esses conflitos políticos, perseguições políticas, fazem com que as pessoas saiam do seu país. Tá bom? Isso aí é natural. Tem várias pessoas que vão buscar. Aqui no Brasil aconteceu isso. O político X ganhou, o político Y falou que estava sendo ameaçado, meteu o pé. Porque ele saiu com medo. É o que acontece. Muitas das vezes, quando falamos de conflitos políticos, pode ser um conflito religioso também, e etc. Essas guerras afastam as pessoas. Tá? A partir do momento que tem uma guerra, tem um caos desses, falar assim, podendo perder muito tempo, a área passa a ser uma área de repulsão. As pessoas começam a querer sair dali. Tem outros fatores também, que é o próximo aqui, que são os fatores climáticos. Esse aí, ninguém conta com eles, né? Não é apenas a beleza de uma paisagem tropical que atrai as pessoas. Vou morar no Rio de Janeiro, Copacabana, lindo. Vou poder ver a imagem do mar, tenho dinheiro, vou morar. Ok, parabéns. Não é isso que aconteceu? Pode acontecer também catástrofe natural. Então aqui, uma catástrofe natural que pode levar as pessoas a saírem do seu local de origem em busca de um novo lugar para viver. Tsunamis, furacões, terremotos podem causar danos irreversíveis à sociedade. Nós temos o exemplo do furacão Katrina nos Estados Unidos, a região lá onde ele atingiu, se eu não me engano, a Nova Jersey. Até hoje, a área onde passou o Katrina tem quase que inabitável. Tá? Então assim, às vezes a pessoa fica até com medo. Ou vamos trazer mais para cá, Brumadinho, né? As barragens de Brumadinho, de Mariana, aqueles lugares. Foi uma catástrofe. Nesse caso não foi uma catástrofe natural, né? Teve um dedo aí, bastante. Ó, quantos dedos do homem? Bastante, inclusive, não dá para contar quantos. E aí, são danos irreversíveis daquela sociedade, não dá mais para habitar naquele local, fora o trauma psicológico de tudo aquilo que aconteceu. A pessoa acaba se vendo numa situação que ela tem que, sair do local dela de origem, tá bom? Então, fatores climáticos, tá? Fatores naturais podem acontecer também.
E o teu livro finaliza comentando sobre a migração na América Latina. Então, o principal movimento migratório dos países latinos ainda é sul-norte, ou seja, a galera está no sul e vai para o norte. Traduzindo, sai do seu país de origem daqui da América do Sul ou Central, né, até o México, que é a América Latina, e vai em direção aos Estados Unidos e o Canadá, mas muito mais os Estados Unidos, tá bom? Desculpa. Muito mais os Estados Unidos. Isso aqui foi, foi péssimo, mas é problema de não ter uma edição no vídeo. E então os Estados Unidos concentram a maioria dos imigrantes latinos, tá? Porém aqui na América do Sul, o país que mais oferece uma qualidade, que concentra o número de imigração, é o Brasil, tá? O nosso Brasilzão de Deus é o país que mais atrai estrangeiros, ok? E o que vai ficar para vocês aí? Esse material que eu estou lendo aqui para vocês, a planilha do vídeo, que vocês vão ter acesso a isso. Isso vai ser disponibilizado para vocês ainda hoje, em PDF, lá no grupinho da escola que a gente tem, para você pegar esse material, imprimir e colar. Eu acho que eu já falei isso no início do vídeo, mas é bom sempre a gente, né, ratificar. E aí você vai ter esse material, você vai colar no seu caderno, então você pode copiar, quer fazer suas coisinhas bonitinhas e tal, fique à vontade. O que fica pra gente? Para fazer os exercícios conceituais e contextualizados igualzinho é na sala de aula, tá bom? Nas páginas 119 e 120. Lembrando que os conceituais, aqueles primeiros, do 1 ao 5, eles devem ser feitos no caderno. Enquanto os contextualizados, você faz no livro que é só marcar X, tá bom? Fez isso, tudo certo. Depois a gente dá um jeitinho para poder corrigir. E é isso, gente. Todo cuidado é pouco. Tamo junto. Boa aula para todos. É um momento difícil, estou morrendo de saudade de vocês. Eu quero voltar logo para a sala de aula, tá bom? Fiquem com Deus.